A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Tudo bom? Boa noite. Amados, hoje venho retomar aquela sequência de vídeos que eu estava fazendo acerca de um título chamado The Revelation for Revolution, ou seja, revelações para a revolução. São vídeos que tratam-se de diálogo de textos, ou seja, textos do Antigo Testamento que dialogam com textos do Novo Testamento, trazendo uma ideia, confirmando uma ideia, enfim, fortalecendo uma ideia a respeito do Evangelho, a respeito do centro do Evangelho que é Cristo, e a respeito do centro do Evangelho de Cristo que é o amor. Enfim, para isso que eu tenho gravado essa sequência, para afirmar que Cristo é amor. Claro, tais textos, muitas vezes não é muito claro o diálogo. Muitas vezes eu tenho que investigar, cruzar informações, Mas eu me sinto seguro em confirmar o diálogo através da prova real. A prova real desse diálogo, o resultado do diálogo, são confirmações do Evangelho a respeito do amor, do perdão, da misericórdia, da compaixão. Então, sempre o resultado vai ser a respeito do Evangelho. Nesse vídeo nós vamos tratar da página 37 a 41, de um texto que tem 70 páginas, Então vamos tratar das páginas 37 a 41. Vamos lá a partir do Êxodo 11, na página 37. Antes, vamos fazer uma oração. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, Senhor, em verdade e espírito te adoramos, porque Tu és bom. Sempre foste bom, será bom para todos sempre, Deus. Pai, suplicamos-te, em nome de Jesus, derrama Teu Santo Espírito sobre nós, Senhor. Derrama Teu Santo Espírito sobre muitos, Senhor, que estão nos ouvindo agora, Senhor, para que o Senhor toque no coração deles, não apenas com essas palavras, mas com o Espírito de vida, com o Espírito Santo. Venha falar conosco, Senhor. Usa-me, Senhor, que me diminua para que Tu cresças em mim e que Tu fale através de mim, conforme a Tua vontade, o Teu proceder. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Mas esse texto é acerca do texto base, do Êxodo 7 ao Êxodo 11, Êxodo 12, perdão, que trata-se da saída, da libertação do povo do Senhor do exílio. Então tem início lá quando o Senhor levanta Moisés para falar com o faraó, para que convencer o faraó de libertar o povo do Senhor para adorar ao Senhor no deserto. E diante de muitas tratativas, o faraó dá muitas negativas, ele não deixa facilmente libertar o povo. Mas o interessante de tudo isso é que o Senhor sabia exatamente o que o faraó iria falar. Tanto é que ele fala assim: olha, Moisés, fale lá para Arão, seu primo, que nesse caso tem o papel de profeta, de sacerdote, profeta. Fale lá para Arão, falar com o faraó, e daí o faraó vai falar isso, daí Arão fala isso, e daí o faraó vai falar isso, e daí você faz isso. Então o Senhor tinha premeditadamente já tudo planejado, como se fosse o script de um filme. E assim é o Senhor.
né? Ele tem todos os nossos dias escritos no livro da vida. Então, sem demoras, vamos na página 37 desse texto. Deixa eu reduzir aqui o vídeo. Então, vou ler aqui, ó. Sempre uma comparação, né? Esse trechinho, versículo 1, do Êxodo 11, vou fazer comparação com dois textos, tá? Primeiro vou fazer comparação com 1 João capítulo 2, de 7 a 11. Depois eu vou fazer comparação com João 4, de 1 a 6. Para facilitar essa conversa de textos, eu grifei aqui em colorido alguns trechos de frases que demonstram importância. Tá? Então vamos lá. O Senhor disse a Moisés: trarei só mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Então ele os deixará sair daqui. E quando deixar que vocês saiam, é certo que ele os expulsará totalmente. Né? Fiz uma legenda aqui, gente. Quando a cor amarela fala das coisas de Deus, o Senhor, Jesus. A cor verde, as coisas da igreja, aquele que está no meio da guerra, né? Entre o bem e o mal. E a cor azul é a cor do inimigo, certo? Então, tudo que é vinculado ao Senhor, amarelo. A igreja é verde. E o inimigo azul. Né? Então, vamos lá. Vamos dialogar, então, o texto. Vamos tratar aqui 1 João, capítulo 2, de 7 a 11. Amados, não lhes escrevo. Eu vou ler aqui por completo, depois eu venho com a explicação. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês. Porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz, nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Por que, enfim, eu escolhi esse texto? Sabe, gente, esses textos aqui foram, posso dizer sim, que foram revelações vindas do Senhor. Porque eu não escolhi assim, não li o texto, olha, combina com Êxodo 11, não. O Senhor simplesmente falou João 4. Daí eu fui lá pincelando e constatei averiguações aqui, ó, equivalências, entende? Né? No que diz respeito aqui, olha, mandamento antigo, é certo é o mandamento antigo. Ouviram? O Senhor disse, lhes escrevo, trarei. Então, trarei. Ele trará. Lá no Antigo Testamento ele trará. Aqui ele escreve um mandamento novo. Um mandamento novo. Estava reservado para esses dias. Para esses dias do Novo Testamento e para o dia de hoje. Aquilo que é verdadeiro nele em vocês. Porque as trevas vão se dissipando. Quando deixar você, olha aqui, ó, as trevas vão se dissipando. Quando deixar que vocês
saiam. Ou seja, uma vez que as trevas vão se dissipando, sinal que o faraó deixou elas saírem, né? Temos a ordem do faraó para as trevas saírem. Quem é o faraó da nossa vida? Nós mesmos. Sabemos que o faraó é o líder, detentor de poder do mal. Ou seja, somos nós como estamos quando estamos na terra do Egito, na terra má, né? Se temos o poder, a autonomia, ou seja, o poder para nos tirar dessa terra do Egito, temos o poder sim de nos libertar. É uma decisão nossa, né? De buscar a libertação. Pois o Senhor mesmo diz: represento o bem e o mal, a bênção, a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que viva. Nós temos o livre-arbítrio, o poder de escolher sobre a nossa vida. E assim, essa é a demarcação aqui, ó. Por outro lado, ou seja, vamos pensar no sentido invertido, um espelhamento, por exemplo. Só vamos ler esse texto aqui, ó. É certo que ele os expulsará totalmente. Totalmente. Se eu voltar mais um pouquinho, é certo que ele os expulsará. Nesse trecho aqui, dessa frase, está falando que ele é o faraó. Porém, se eu vincular a esse versículo 8, no texto de João, a palavra por outro lado, pegar esse ele aqui e vincular a palavra o Senhor, eu vou entender isso aqui, ó. Se pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Está lá em João 8:36, né? João 8:36. Então, o que vem dizer aqui é certo que os expulsará totalmente. Ele é o Senhor Jesus Cristo. É só uma confirmação, tá? E isso aqui é de fundamental importância na libertação. Ou seja, o Evangelho de Cristo. Se Cristo vos libertar totalmente, está inserido lá no texto de Êxodo, na libertação do povo do exílio, ou seja, no território maligno, né? Do Egito, né? Tá. Tendo em vista essa inserção de Cristo aqui, o que Cristo falou? Né? Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. O que é o mandamento de Cristo? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Gente, sabe, tem tanta especulação com relação a bem, o mal, sabe, a esfera maligna, a esfera de Deus, a esfera da luz, ou seja, tem tanta especulação sobre libertação, sobre um monte de, sabe, nomenclaturas que se traz a respeito da religião, mas sabemos que isso aqui é o sério. Se fizermos isso aqui, ó, quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. A palavra tropeço aqui lembra o quê? Salmo 91. Os anjos o segurarão para que não tropece nenhuma pedra, né?
para que não tropece em pedra alguma. Então, o que é o cerne de toda a espiritualidade cristã? Quem ama o seu irmão. Pronto. Esses dias eu estava num culto e o Senhor falou assim, olha, estava ministrando a respeito de Romanos 8 e falou, gente, é tão simples a espiritualidade. Basta você fazer o que? Faça o bem, sem saber a quem. Pronto, nenhum mal toca você. Saiba que se você fizer o bem sem pensar a quem, você terá sim uma retribuição de Deus, não daquelas pessoas. Você terá sim uma retribuição de Deus. Isso é fatídico, é um fato. É isso. A religião cristã é isso. Quem ama o seu irmão permanece na luz, permanece. E nele não há nenhum tropeço. É simples assim, mas por que tão difícil? Por que será que é tão difícil? Uma boa pergunta. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Vou fazer a comparação também desse texto de Êxodo 11, versículo 1, com o texto de João 4, de 1 a 6. Quando Jesus soube que os fariseus tinham... Está aqui, ó. Vou ler esse trecho aqui. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos. Em cima. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho, José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chama atenção aqui, né, no quesito, assim também temos a legenda aqui, olha. Jesus, o Senhor, né, figura deixou, retirando-se, vinculada à igreja, Moisés, e Judéia, está vinculada à figura aqui dos fariseus, está vinculada à figura do inimigo, né? Aqueles que Jesus gostaria de vomitar, né? Então aqui, olha, quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos. Gente, houve um equívoco aqui, ó. Não era de Jesus, se bem que Jesus não batizava. Então o que eles ouviram falar não era bem aquilo, né? Quem que falou? Alguém falou para esses fariseus aí, né? Mas não era bem aquilo. Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os discípulos de Jesus. Então, aqui eu posso reconectar lá com Gênesis 3, na queda, em que a serpente, enfim, a mulher, naquela ocasião lá, em que o Senhor tinha falado para o homem que não comesse a árvore do conhecimento do bem e do mal, a mulher estava convicta que o que o Senhor tinha falado era para que não se comesse a árvore do centro, do centro do jardim, que é a árvore da vida. Enfim, equívoco. Ou seja, a mulher, que naquela questão podemos chamar de igreja, aqui também, alguém falou para os fariseus, houve um diálogo desse alguém com os fariseus, falou equivocadamente.
E os fariseus foram lá perseguir Jesus. Naquela ocasião do Gênesis, né? A mulher equivocadamente falou com a serpente, e a serpente, a partir da queda, começou a perseguir a mulher, né? Veja bem, o Senhor Jesus deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia. Por quê? Os fariseus estavam perseguindo, figura do mal perseguindo. É ou não é que em nossas vidas, muitas vezes, estamos na graça e por religiosidade, os fariseus eram exímios religiosos, caímos da graça. Jesus deixa a Judéia, deixa aquela terra que a princípio era para ser uma terra justa, mas passa a ser uma terra religiosa, por princípios religiosos, provida de orgulho religioso. O Senhor retira-se, a graça se esvai, o Espírito Santo sai daí, outra vez para a Galiléia. Sabemos que Galiléia era um vilarejo, uma terra humilde, pequena, né? E era necessário passar pela região da Samaria. Depois nós vamos saber que Samaria é a terra do meio ali, né? Ou seja, o samaritano ele não era nem judeu e nem gentil. Ele era terra do meio, em cima do muro. Assim Jesus chegou à cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Tinha dado ao seu filho, José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Gente, quando que acontece essa situação aqui, ó, em que a gente é provido de um orgulho religioso? É ou não é? Quando a gente recebe uma bênção grande, a gente se engrandece, a gente se exalta, a gente se eleva em relação aos outros, a gente passa a julgar os outros como inferiores, provido do orgulho religioso, né? Vamos lá para o versículo 2 do Êxodo 11. Fale agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e que toda mulher peça à sua vizinha objetos de prata e de ouro. Comparando aqui com João 4,7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê um pouco de água. Vamos comparar esses dois versículos aqui. Aos ouvidos. Fale agora aos ouvidos. Nisso veio. Enfim. Parece que não tem muita semelhança. Mas quando se vem aos ouvidos, nisso se veio, né? Aos ouvidos do povo, sabemos que o povo, no singular, trata-se da Igreja de Cristo. Os povos, no plural, trata-se daquela parte espalhada, subvertida. O povo está se concentrando, está voltando a Cristo. Os povos estão se espalhando, se divergindo. O povo está se unindo, os povos se dividindo, né? Então, nesse sentido, do povo, aos ouvidos do povo, nisso veio uma mulher samaritana. Mulher do povo, ou seja,
Podemos vincular a figura da mulher como igreja, né? O que a igreja quer? Quer formar aquele homem que foi formado no pó da terra e teve em suas narinas sopradas o fôlego do Espírito Santo. Pode ser tanto homem como mulher aqui na terra, mas para se formar um ser humano tem que se formar pó da terra, ser humilde e receber o sopro do Espírito Santo. Nisso veio uma mulher samaritana. Essa mulher, igreja, certo? A figura samaritana aqui, posso dizer que é vizinho, tanto dos gentios como dos judeus, certo? Vizinho dos judeus, vamos supor assim então. Tirar a água. Quem tira, sei lá, um objeto, posso vincular um objeto, tira algo de alguém, tira um objeto de alguém, de prata e de ouro. Sabemos que temos na espiritualidade cristã que uma das coisas mais preciosas a se ter é a graça de Deus, que é vinda pelo Espírito Santo. E a água figura sim a figura do Espírito Santo. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, dê-me um pouco de água. Né? Peça ao seu vizinho. E que toda mulher peça à sua vizinha objetos de prata e ouro. Essa água aqui é o que há de valor, vinculado prata e ouro, é o que há de valor, né? Ou seja, voltando lá, ao meio-dia, no meio da terra, na Samaritana, um coração dividido, um coração que foi abençoado, mas agora ficou em cima do muro. O que quer dizer esse texto aqui? Que o coração dividido, a igreja equivocada, que o coração dividido, a igreja equivocada, dividida, subvertida pela serpente, peça ao Senhor o que de fato tem valor, o Espírito Santo de Deus. Entende, gente? Então, se estamos nesse local aqui, olha, meio-dia, na Samaritana, o que quer dizer meio-dia? Meio-dia em plena luz, no meio do dia, quando estamos sendo abençoados e estamos na terra da Samária, em cima do muro, nem aqui nem lá. O que precisamos fazer? Precisamos pedir o Espírito Santo a Deus, ter um relacionamento com Deus. Amados, no versículo 3 do capítulo 11 de Êxodo, está escrito o seguinte, esse trecho aqui, ó. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse o favor da parte dos egípcios. Além disso, o próprio Moisés era um homem famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e os olhos do povo. Amados, aqui eu separei alguns trechos e comparei com o teor de significância com um trecho de João 4, de 8 a 12. Né? Vou ler esse trecho aqui de João 4, 8 a 12 e depois eu volto a fazer a conexão dos trechos. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então, a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu pede água a mim, que sou uma mulher samaritana?
Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor nem tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai? Até aqui. Mas separei esse texto aqui, né? Perdoa. Separei esse texto aqui em 3 tonalidades de frase. Um deles está esse quadrado aqui que vincula, ou seja, encontrar-se favor. Né? A gente vê, tinham ido. Essas duas expressões, digamos, que formam uma composição verbal aqui, né? Encontrar-se favor, tinham ido. Conexam esses dois, ancora esses dois versículos aqui, esses 2 trechos de texto, né? Se a gente ver aqui acima, olha o peso dessa frase. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor. O Senhor fez, né? Digamos que o Senhor faz acontecer e o Senhor fez, obrigou com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. O que nos diz isso? Né? Ou seja, quando o Senhor manda, os egípcios têm que obedecer. Né? Queira ou não queira, o Senhor tem autoridade sobre tudo e todos. E também que o Senhor é ciumento. Ele cuida dos seus. Ele faz com que o seu povo busque. Entende? Veja bem. Porque eu disse isso para conectar esse trecho de frase aqui. Ó. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Da parte dos egípcios, ido à cidade comprar alimentos. O que significa a conexão? A gente sabe que o fator alimentar-se na espiritualidade cristã, ou seja, quando Cristo fala o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, ou seja, satisfazer o desejo do meu Pai e o desejo de Deus é que seus filhos amem, né? Então, ido à cidade comprar alimento. A gente sabe que cidade no contexto bíblico é um local onde há muita diversidade de pessoas, né? Então, como se fosse um campo aberto, onde lá está o joio e o trigo, né? Ou seja, veja bem, em que se conecta com o trecho de texto acima? Olha, encontrar-se em favor da parte dos egípcios. Sabe que lá tinha o povo de Deus que encontrou o favor da parte dos egípcios. Então estava o povo de Deus e os egípcios lá. Estava na terra dos egípcios, inclusive. E encontrou o favor dos egípcios. Né? Uma colaboração dos egípcios. Que favor é esse? Enfim, né? Olha... E nesse texto aqui, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Sabemos que a cidade é onde tinha o povo de Deus e também os gentios, mais gentios para falar a verdade, né? Terra dos gentios. Comprar alimentos, fazer a vontade de Deus. Como que se faz a vontade de Deus na terra dos gentios? Silenciando, amando, perdoando, né? O que quer dizer isso então? Olha,
duas significâncias. Quando o Senhor faz com que o seu povo encontre favor da parte dos gentios, que o Senhor é ciumento, Ele cuida dos seus, Ele faz com que o seu povo busque. Entende? Isso está significando aqui embaixo, olha. Aqui, quando diz que o povo do Egito tinha ido comprar alimento. Tinham ido. Ele faz com que o seu povo vá comprar alimento, fazer a vontade dele. O Senhor faz com que o seu povo fique livre da escravidão da lei. Ele ordena que o mal saia e o mal obedece. O que é isso? Quem que é o mal? É o Egito, o povo do Egito, os gentios. Ou seja, a essência do gentio, a essência maligna do gentio é o mal. O Senhor ordena, faz com que o seu povo encontre favor da parte dessa essência maligna, e o mal tem que sair, O mal obedece. Esse é o trecho. Que a conexão entre dois, ou seja, isso é a essência disso, Que o povo de Deus é cuidado por Deus. E o cuidado de Deus muitas vezes não é somente favores bons, gostosos, saborosos, não. Muitas vezes vem por disciplina. O Deus cuida dos seus, assim como um pai que vê seu filho próximo da situação de risco, ele vem puxando pela orelha, ele vai sim puxar a orelha dos seus, disciplinar os seus, lapidar os seus, cuidar os limites dos seus para que não se machuquem. E muitas vezes sim, usa sim os egípcios, usa sim os gentios, usa sim o joio para que, causando dor ao seu povo, limitem o seu povo a sair da terra distante, onde já não consiga mais ser alcançado pelo Senhor. Então, isso é que nós gostaríamos de tirar a essência dessa comunicação desses dois trechos. Então, lá o versículo 9 de João 4. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus. Olha, daí agora vai começar a conexão entre esse trecho que tem esse sublinhado tipo zigue-zague aqui, vai conversar com todo esse trecho aqui, Esse, também esse, também esse. Vamos ver o que se trata então. O próprio Moisés era homem famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais do faraó e aos olhos do povo. Próprio Moisés. Aqui está dando uma propriedade a Moisés, Próprio Moisés, um título a Moisés, A gente sabe que na espiritualidade cristã, o menor será o maior. Assim, aquele que se esvazia de si, dos títulos da sua nobreza, se tornará grande. Era homem famoso. Outro termo aqui que torna evidente uma essência de altivez é o famoso na terra do Egito, aos olhos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Olha, aos olhos dos oficiais de Faraó, ele sabe que Faraó é cego, guia desses cegos, de seus oficiais, e aos olhos do povo da terra do Egito, possivelmente seria cego também, Então esse é um termo que denota aqui um quesito aparência, ou seja, fama, propriedade,
aos olhos, ou seja, algo que chama aos olhos de poder, de nobreza, né? Eles viam Moisés como alguém superior. Vamos ver aqui. O que contrapõe a espiritualidade cristã é que para ser o maior tem que ser o menor. Para ser o maior no reino de Deus tem que ser o menor, tem que se esvaziar, se humilhar, né? Ser humilde. Vamos ver aqui nesse contexto. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Olha lá. Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Olha, ela fez aqui a distinção, né, em termos de título. Jesus tinha o título de judeu e ela tinha o título de samaritana. Então estava tendo uma rebelia ali através de título, uma divisão, uma divergência por título, por nome. Entende? Esse termo de linguagem aqui expressa o religiosismo, né? A divisão, né? Que também vocês vão ver que está ligado à incredulidade. Eu já vi isso aqui, Cristo ele expõe a fé, e a fé é única, é um Deus só. Porém a mulher expõe o religiosismo, que denota a divisão. Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Olha, essa aqui é a linguagem do amor. Se você conhecesse, a gente só conhece alguém que conversa, que se relaciona, que tem um diálogo, né? Um relacionamento. O dom de Deus. E quem é que está pedindo água? Se conhecesse a Cristo ali, olha, né? Você pediria e ele lhe daria água viva, água do Espírito Santo. Essa é a linguagem do amor, a linguagem do relacionamento, a linguagem de buscar a Deus, a fé. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde, o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Olha, a linguagem do religiosismo novamente, né? Incredulidade, ela vai pela matéria, pela aparência. Incredulidade, materialismo, entendeu? Olha só, que vincula lá a questão de título, desse texto aqui de Êxodo 11, né? Versículo 3 de Êxodo 11, ao texto de João 4, versículo 12. Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai? Olha lá, deu o título de Jacó, sendo maior, né? Em contraponto aqui, ó, o próprio Moisés era alguém famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais do faraó e aos olhos do povo, né? Olha, que dizer a respeito dessas comparações aqui? O significado de maior, o significado de título. Porque aquele que for o menor de todos entre vocês, esse é que é grande. Está lá em Lucas 9, 48b. Né? O que significa então? O próprio Moisés era um homem famoso. Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai? Quer dizer o quê? Fama, aparência, idolatria. Que palavra forte. Em contraponto, Cristo apresenta relacionamento, amor, fé. Né?
essa divergência de todo um caminhar da espiritualidade cristã. Enquanto na religião a gente tem momentos que a gente está em momentos de relacionamento com Deus, amor e fé. Há momentos que a gente age como uma religião humana, né? De aparência, de título, de fama, de idolatria, né? Então, esse trecho aqui, do versículo 3 de Êxodo, vem se comparar com esse trecho de texto de João 4, de 8 a 12, e tiramos essa essência de que há sempre uma briga interna dentro de nós mesmos, uma parte de nós buscando um relacionamento com Deus, no amor, na fé, que nos dá a fé, que nos leva à fé, e outra parte, né, expressando um religiosismo através de fama, de título, de comparações de quem é maior, quem é melhor. Isso através da aparência, do que se aparece, do que é probabilístico de ser, e não de uma linguagem de fé, do impossível. Ou seja, a aparência sim nos leva a idolatrar algo que aparenta ser melhor. A fé não, a fé nos leva a confiar no impossível, no nada, no menor, no mais simples, no mais improvável, né? Amados, no versículo 4 do Êxodo 11, podemos ler o seguinte: Moisés disse: Assim diz o Senhor, perto da meia-noite passarei pelo meio do Egito. Esse é o versículo 4. A gente sabe que a terra do Egito é escravidão, ou seja, passarei pelo meio da escravidão, né? E perto da meia-noite, onde está o momento mais escuro da noite, né? Ou seja, onde a escuridão é plena, né? Sabe que, como eu observei aqui, olha, são nos momentos mais obscuros da nossa vida que realmente temos um verdadeiro encontro com Jesus. Não é que só muitas vezes encontramos Deus nos momentos difíceis de dor, né? E geralmente são no meio da escuridão, onde estamos sozinhos, onde a dor é grande, onde a gente não consegue ver nada além da dor, né? E geralmente é nesse momento que encontramos Deus, encontramos Jesus. Vamos ver o que corresponde lá em João 4, neste caso no versículo de 5 e 6. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. A gente sabe que a palavra samaritanos, né, era significado ao povo de meia raça, nem totalmente judeus, como eu observei aqui, ó. Samaritanos, meia raça, nem totalmente judeus, nem totalmente gentios, mas totalmente odiado por ambos. Ou seja, digamos que é o povo em cima do muro, né? Aquele tipo cabo de guerra, né? Não sabe para onde vai. Enfim, vai para a luz ou vai para as trevas? Não sabe. Isso é o que está em cima do muro, né? Como diz aqui, olha, eu vou ler aqui observando e conectando esse trecho aqui, ó. Podemos, cidade samaritana, ou seja, vamos conectar aqui com esse texto do Êxodo 11, meio do Egito, né? Terra lá onde está, né, o
cume da escravidão, né? Onde eu cheguei ao fundo do poço, né? Cidade samaritana, seja meia raça, nem totalmente judeus, nem totalmente gentios, mas totalmente odiado por ambos. Ou seja, digamos que é no meio da guerra, né? Odiado por ambos no meio da guerra, né? No momento mais árduo, mais conflituoso, mais difícil, né? Sabe? E no que diz respeito aqui, ali ficava o poço de Jacó. Olha que bem por seguinte agora. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Esse versículo 6 aqui nos diz muito a respeito que Jesus é o caminho, ou seja, cansado da viagem. Nos diz muito a respeito do último dia em que Deus descansou, ou seja, estava cansado, né, olha, da viagem. Diz muito a respeito em que o Senhor se sentou no seu trono para governar. Aqui Jesus sentou-se junto ao poço, né? A gente sabe que o poço é um poço de água, né? E no decorrer desse diálogo, Jesus vai mencionar a palavra água viva, água do Espírito Santo, né? E olha, era por volta do meio-dia, né? A gente sabe que o ciclo da sol e lua, né? No dia, meio-dia no ápice do sol, onde o sol está mais brilhando, né? Ou seja, deixou-se a noite, né? A noite foi indo embora, né? Foi se clareando, e no meio-dia o ápice do sol. Sabe, isso nos vincula muito a um trecho lá de 1 João, capítulo 2, versículo 8b, que diz isso aqui, olha. Porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. O que podemos tirar de análise dessa comparação, né? No versículo 4, do capítulo 11 de Êxodo. Por meio da meia-noite passarei pela terra do Egito. Ela não é no meio do deserto, o momento mais difícil da dor que encontramos Cristo. Ela não é se aceitarmos Ele vem reinar em nossa vida. Ela não é que se aceitarmos Cristo de verdade, né? Ou seja, negarmos para a carne, para o nosso lado pecaminoso, já é luz, as terras vão se dissipando e já é luz, né? Isso vem muito nos falar no processo de conversão, de libertação, né? Vamos passar para o versículo 5 de Êxodo 11. E todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito do faraó, que se aceita no seu trono, até o primogênito da escrava que moe a farinha do primogênito e todo primogênito dos animais. A gente sabe que o primogênito é aquele que nasce primeiro, né? Olha, aquele que nasce, tudo que nasce primeiro na terra do Egito morrerá. Então, o processo de conversão é exatamente esse, né? Esse versículo 5 vem a dar sequência ao diálogo dos textos. Que o processo de conversão, quando você aceita a Cristo, você nega toda a carne. Tudo, primogênito, tudo que nasceu na carne ali na terra do Egito vai morrer. Para que haja luz, para que haja um novo homem, vai morrer, morrerá, né? Olha, minha observação, fiz uma observação aqui. No deserto, terra sem vida, terra do Egito, lá tudo vem a morrer,
né? Para que você se liberte, você saia dessa terra de escravidão, tem que deixar essa terra, tem que sair dessa terra, ou seja, tudo que é de lá vai morrer. Lá em comparação, João 4, versículo 10 e 12 a 12. Jesus respondeu: se vocês conhecessem o dom de Deus e que é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele daria água viva. Água viva. Né? A gente sabe que a água viva é o Espírito Santo. Né? Olha a observação que fiz aqui. No único lugar onde não se morre é na terra da eternidade, na nova Jerusalém celeste, na terra de um coração que se ama. Quando é água viva, e quando ele fala, olha, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água, você pediria a ele, daria água viva, água que promove vida. Né? O que significa isso? A gente sabe que a água é algo que a gente tem que tomar todo dia, senão a gente morre mesmo. E a água viva, que dá vida, é o Espírito Santo que a gente tem que estar com ele todo dia, senão a gente morre. Né? Como é que é para lutar com o Espírito Santo? Eu vou ler aqui, ó. O único lugar onde não se morre é na terra da eternidade, na nova Jerusalém celeste, na terra de um coração que se ama. Cheguei aqui, ó, amar. Se você está amando, você está tomando essa água viva. Olha o que a mulher respondeu: o Senhor não... peraí, vou dar sequência aqui nessa observação aqui, tá? Essa minha observação. Pois tudo que você tem como bom e agradável, promotor de vida e que gera posteridade, veio de um coração que amou. Ou seja, tudo que promove vida vem do coração que amou. Sabe? Pode estar até deserto, mas se começa a nascer uma fonte ali, e essa fonte fica emanando água, aquele caminho ali vai se tornar verde, logo vai nascer uma floresta, né? Aquela fonte é um coração que ama, e próximo àquilo vai se gerando vida. Pois tudo que se tem como bom e agradável, promotor de vida e que gera posteridade veio de um coração que amou. Dando sequência à observação aqui. Quando amamos verdadeiramente, nos conectamos com a terra prometida no nosso coração, sentimos a brisa do Espírito Santo e o sabor da presença de Deus, do Senhor, sabe? Amar é tão bom que a gente se sente no Éden, a gente se sente contente junto da presença do Senhor, né? Vamos dar sequência aqui. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde, o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor, olha só, observe bem, por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e seu gado. Pai nos deu. Sabe, esse trecho aqui nos remete muito àquela passagem que fala: Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho para que o mundo fosse salvo por ele. Todo aquele que crê será salvo, né? Pai nos deu quem? Cristo. E a partir disso veio o Espírito Santo, o poço que emana água viva.
do qual ele mesmo, não é que Deus se agradou do seu Filho, se agradou tanto que rendeu o reino ao seu Filho Jesus, né? Do qual ele mesmo bebeu. Sabe que beber é se alegrar, ou seja, beber vinho é se alegrar, se contentar, né? Do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado, sabe? Cristo no deserto, onde se acha o impossível de ter água, vida. O que significa esse poço aqui? Sabe que esse poço que Jacó fez surgir no deserto, né? É no deserto esse poço. Assim como Cristo nos encontra no deserto, né? Onde nos dias mais difíceis, onde se acha impossível de ter água viva, de ter vida, onde a gente acha que vai morrer, é nesse dia que Cristo nos encontra. É o poço que está lá no deserto, né? Só uma observação a respeito desse versículo 12. Deus nos deu seu Filho Jesus. Deus foi e é glorificado por seu Filho Jesus, e também todo aquele que faz a vontade de Deus, ama, perdoa, recebe a glória de Deus por meio de Jesus. Isso resume bem esse versículo 12 aqui, olha. Deus nos deu seu Filho Jesus, e Deus é glorificado pelo seu Filho. E todo aquele que ama e perdoa, ou seja, faz conforme a vontade de Cristo, também glorifica a Deus, né? Assim como seus filhos e seu gado, do qual ele mesmo, quem Deus, aqui ó, ele, Deus, bebeu, assim como seu filho e seu gado, né? Muito majestoso isso, muito magnífico. Versículo 6 de Êxodo 11. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve antes, nem nunca haverá jamais. Em correspondência aqui, João 4, de 13 a 15. Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Olha, gente, essa água nunca mais terá sede, sabe? Palavras fortes como nunca, sabe? Remetem a algo, um significado assim perfeito. Ou seja, nunca, nunca é nunca. Quando Deus fala nunca é nunca, se remete o quê? Sempre. O que significa isso? O tempo todo, a eternidade. Então, quem beber dessa água voltará a ter sede, água do poço, né? Mas aquele que beber da água viva que Cristo der, nunca mais terá sede. O que significa sede? Sede é vontade de beber, no caso de água, né? Vontade de beber uma água que ainda não se tem, porque se tivesse já teria bebido, não teria sede, né? Então, o que significa isso? Um contentamento, ser grato pelo que se tem, sem ter ambição por aquilo que não se tem. Isso é um sinônimo de reino de Deus. Agradecimento, ser grato. Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Né? Assim Cristo falou quando Paulo pedia a ele que curasse daquilo que ele chama de espinho na carne. Só fazendo uma observação. E aí Paulo reconheceu que a graça de Deus basta. Ou seja, a presença do Espírito Santo, estar no reino de Deus basta. Ter a presença de Deus basta.
É tudo o que se precisa. Tá? Nunca mais terá sede. Ou seja, olha, só conectando os textos aqui, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Sabe? Tendo em vista que o reino é eterno, tendo em vista que nunca mais também condiz a eternidade, nunca houve antes, nem jamais haverá, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Isso diz sim a conexão com o eterno, olha, né? Como nunca houve antes, e nunca jamais haverá. Né? Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Pronto. Prova real aqui, ó. Fiz uma observação aqui. A água do Espírito Santo nos conecta com o reino de Deus, com o coração de Deus, com Ellen. Né? A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê dessa água, para que não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar. Como é que é? Haverá grande clamor. O que a mulher fez? Senhor, quero que me dê dessa água. É um grande clamor. Para que não mais tenha sede, para que eu não mais fique descontente. Para que eu não mais fique descontente, para que eu me sinta satisfeito. Deixa eu parei aqui. Para que não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-lo. Ou seja, para que eu não mais fique insatisfeito, para que eu fique contente. Sabe aquela paz que excede todo entendimento? É essa água viva, né? Amados, no versículo 7 de Êxodo 11, diz assim: Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão rosnará, para que vocês saibam que o Senhor fez distinção entre os egípcios e israelitas. Quero comparar esse trecho com um trecho que está em João 4, de 21 e 22. Está escrito assim: E Jesus respondeu: Mulher, acreditem no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês conhecem o que não, vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Os trechos de frase, amados, que faz conexão, esse que está em azul aqui, nenhum dos filhos de Israel, nem desde os homens até os animais, nem mesmo um cão, ou seja, nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês, aqui fala, filhos de Israel, nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão, rosnará. Está fazendo comparação aqui. Quando fala filhos de Israel, significa os que foram espalhados, ou seja, filhos dos homens, né? Nesse caso, temos aqui como Israel uma nação santa, mas os filhos que foram espalhados se rebelaram, se prostituíram, né? Estes, que neste caso faz ligação aqui, nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão, que faz
linkagem com Rosnará, né? Ou seja, uma ligação aqui. O Pai, o Senhor, né? Fez distinção entre egípcios e israelitas. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Né? A salvação, nesse caso, Cristo, vem dos judeus. Né? Então, na verdade, só é possível adorar aquilo, ou seja, a gente sabe que adorar está acima de amar. E só é possível amar aquilo que a gente conhece. Né? Se a gente não conhece a Cristo, não é possível nem amá-lo, nem adorá-lo. Por isso se fala que, né, só é possível adorar aquilo que se conhece. Né? E eles aqui adoram no monte de forma religiosa, não conhecendo, não tendo uma intimidade com Cristo, não tendo uma intimidade com Deus, não tendo um relacionamento com Deus. Né? Fiz umas observações aqui. Não se pode adorar a Deus em espírito se não há verdade nisto. Não se ama e nem se adora o que não se conhece. Outra observação. A nossa salvação depende de um relacionamento individual com Cristo, no secreto de cada um. Né? É isso que fica, né? Não se pode adorar aquilo que não se conhece. A gente tem, para conhecer Cristo, tem que ter um relacionamento com Ele no secreto. Versículo 8 de Êxodo 11. Vou ler aqui. Então todos esses seus oficiais descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: saiam daqui, você e todo o povo que o segue. E depois disso sairei enfurecido. Moisés se retirou da presença do Senhor. E Moisés, enfurecido, se retirou da presença do Senhor. Esse pedaço de trecho aqui de texto faz ligação com isso que vou ler aqui, de João 4, 25 a 30. A mulher respondeu: Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas, todas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam o homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Amados, vou ler novamente, fazendo as ligações agora. Então todos esses seus oficiais descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: vamos ver aqui. A gente sabe que todos esses seus oficiais, de quem? Do faraó. Nesse caso seria o joio, né? A gente sabe que o joio, ou seja, ele se inclina diante de Cristo, porque está escrito que todo joelho se inclinará diante do Senhor, na terra, no céu e debaixo da terra.
né? Agora fazendo a ligação aqui. Quando eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Fazendo a ligação aqui. Todos esses seus oficiais descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo. Quando fala se inclinará, todos esses oficiais, o joio, anunciará todas as coisas. O que significa isso? Revelação, né? Ou seja, evangelho do amor. E haverá o que? A distinção entre joio e trigo. Quando se diz revelação, anunciará todas as coisas, revela, ou seja, o evangelho do amor, a verdade do evangelho do amor. E também haverá revelação, como diz a palavra, que o joio crescerá mais que o trigo e será, assim, será essa forma que será distinguido para que seja cortado, amarrado em feixe e jogado na fornalha onde o fogo não se apaga. Então, olha, todos esses seus oficiais descerão a mim, tá vendo? O joio descerá a mim e se inclinará, né? Ou seja, diante de mim, dizendo: saiam daqui, você e todo o povo que o segue. Quem sai daqui? O povo de Deus. O povo de Deus, né? Então, isso aqui é a distinção. E é a distinção que diz aqui no texto anterior. Olha aqui, ó. Lá no versículo 7, saibam vocês, para que vocês saibam que o Senhor fez distinção entre egípcios e os israelitas, ou seja, entre o joio e o trigo, entende? Então, Agora, outro trecho de frase, saiam daqui então. E depois disso sairei enfurecido. Moisés se retirou da presença do faraó. Né? Isso aqui está relacionado aqui. Naquele momento, ou seja, Moisés se retirou da presença do faraó. Quando que acontece isso? Nesse cenário aqui onde há a distinção entre joio e trigo, ou seja, quando eu, sendo eu o faraó da minha vida, sei o que é bom e o que é mal e faço preferência pelo que é bom, depois disso sairei enfurecido. E depois disso sairei, entende? E enfurecido, Moisés se retirou da presença do faraó. Ou seja, houve aqui a distinção. O que significa isso? Naquele momento. O que aconteceu? Porque as trevas vão se dissipando, a verdadeira luz já brilha. Entende, gente? É nesse momento da libertação em que a pessoa passa a optar por coisas boas ao invés de coisas más. Ela passa a negar as coisas más e as trevas vão se dissipando, já a verdadeira luz já brilha. Entende? Então, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram, ouviram falando com a mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Perguntaram. Ou por que o Senhor está falando com ela? Os discípulos se admiraram, né? Os discípulos, sabe? Geralmente quando você está no plural, é aquilo que está espalhado, é aquilo que está dividido, entende? Então, os discípulos se admiraram, veio conversando com a mulher. Então, nota-se aqui que, quando se fala os discípulos, é aqueles discípulos que estavam divididos. Poxa, como é que ele pode estar conversando com essa mulher?
Aí vem a incredulidade, né? Vem o religiosismo, porque pelo fato dela ser samaritana e mulher, acharam uma impossibilidade devido à religião de Cristo estar falando com a mulher. Nós vamos ver no cenário aqui em que a mulher seja a igreja e Cristo seja o Salvador, né? Vamos ver aqui. Olha para você ver. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Não puderam intervir na comunicação de Cristo com a igreja. Ou porque o Senhor está falando com ela. Então, isso aqui, quem tem autoridade é Cristo. Ele tem o poder de falar com a sua igreja. E nisso, o inimigo não pode intervir. O joio não pode intervir. O religiosismo não pode intervir. Quem é a igreja? A mulher. Uma mulher. Entendeu? A igreja de Cristo. Perante esta mulher, Cristo tem todo o livre acesso, todo o domínio. Tá. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, olha só, quando Cristo fala, quando Cristo tem um relacionamento com a mulher, quando esta mulher se decide, né, deixar o seu mau caminho e andar no caminho de Cristo, olha só o que acontece. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, Cristo? Veja, gente, ela deixou o seu cântaro. Cântaro é o lugar onde se armazenava água, né? A água, aquele líquido que se mata a sede, né? Então deixou aquilo que ela desejava de material, almejando aquilo que é de direito dela, o espiritual. Uma vez que ela deixa o mau caminho, Cristo o dá a água viva, a água viva. Olha só, o que ela quis? Olha o que ela fez. Deixou o seu canto e foi à cidade e disse ao povo. Entende? Ela se importou com os outros. É isso que acontece. É o evangelho do amor. Ele contagia, ele não quer que eu fique só para mim. O evangelho, uma vez que eu estou contagiado com o amor de Cristo, eu me preocupo com os outros. E assim, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Olha só, então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Então, essa é a igreja de Cristo. Aquele que age com amor, sim, ele é movido pelo Espírito Santo. E olha o que acontece, saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Ela moveu o povo simplesmente no falar. Esse é o poder do Espírito Santo, o poder do amor. Olha só, está lá em João 8,36. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Esse é o poder de Jesus. Saíram da cidade do Egito, foram até onde Jesus estava. Saíram da cidade, enfim, onde está lá a ordenança do faraó, né? E foram até onde Jesus estava. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Versículo 9 de Êxodo 11. Então o Senhor disse a Moisés: Faraó não vai ouvir vocês, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Né? Faraó, digamos que aquele que tem autoridade na terra do mal, né? Olha,
Faraó não vai ouvir vocês, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Aqui é uma distinção entre fé e religiosidade. Minhas maravilhas, maravilhas da fé, do amor, entende? Por exemplo, quando a gente está arrasado, né, no deserto, no auge da nossa dor, e a gente busca Cristo, a gente sente o amor, a gente às vezes sente uma palavra amiga, né? Uma palavra que nos consola, as minhas maravilhas se multiplicando, lá naquela dor, né? O faraó não vai ouvir vocês. Está tendo uma distinção aqui, olha. O faraó, aquele que tem poder sobre o mal, não está ouvindo vocês que estão ouvindo a palavra do amor. Havendo uma distinção, uma desconexão. O faraó age por religiosidade. As minhas maravilhas das palavras do Evangelho do Amor, fé. Aqui é uma guerra entre fé e religiosidade. Comparar com João 4, 33. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus dizendo: Mestre, coma. Olha, aqui os discípulos, Mestre, coma. Mas ele lhes disse: Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: Será que alguém lhe trouxe algo para comer? Olha, aqui estou vinculando esse texto aqui, essa divergência entre fé espiritual e religiosidade. Por exemplo, quando Cristo fala que a comida dele é fazer a vontade de Deus, e os discípulos acham que comida, no caso, seria só material, ao ponto de indagar, será que alguém trouxe algo para comer? Porque eles trouxeram comida e Cristo não comeu, porque Cristo falou, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem, que é a vontade de Deus, né? Então aqui há uma distinção entre fé e religiosidade. Fé, aquilo que não se vê, a linguagem do amor. Religiosidade, a linguagem da matéria. Vamos agora aqui, versículo 10 de Êxodo 11. Moisés disse a Arão, fizeram todas essas maravilhas. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração do Faraó, que não permitiu os filhos de Israel saíssem da sua terra. Jesus lhes declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Nesse caso, João 4, 34, 42. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses para a colheita? Eu, porém, lhes digo, levante os olhos, olhe com os olhos do alto. E vejam, os campos estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia, o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro ditado, um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei para acolher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade, só fazendo essa observação, gente, olha, o que significa isso? Quem colhe já recebe desde já recompensa e junta o seu fruto. É ou não é que aquele lavrador que planta laranja, ele é o primeiro a experimentar da laranja? Pô,
Porém, talvez não foi ele que plantou a laranja, não foi ele que adubou, tratou, mas ele foi lá e colheu e experimentou. Sabe? Há muita reflexão a respeito disso. Por exemplo, o evangelho do amor, o evangelho, foi semeado por uma palavra amiga de Deus, por uma pessoa que já não, talvez não esteja na minha vida mais, talvez há 10 anos atrás. Ele semeou, né? E no decorrer de um bom tempo, foi se trabalhando essa palavra. Às vezes, ela estava lá em forma de semente, mas não tinha condições de germinar, teve que se adubar, teve que regar, teve que arar a terra, né? Sabemos que a terra, a nossa terra, o nosso coração, o arado na terra, ele vai rasgando a terra. Às vezes são circunstâncias dolorosas que acontecem em nossa vida para fazer nos lembrar daquela palavra que foi plantada lá tempo atrás, né? E assim, né? Hoje sou eu quem aproveito do fruto de todo esse trabalho. Hoje sou eu que experimento essa laranja doce, né? Mas um plantou, outros trabalharam em minha vida para que eu pudesse estar experimentando essa laranja hoje. Uma outra reflexão é a respeito de mim mesmo, né? Por exemplo, eu não sou o que eu era ontem, e muito menos do que eu era um mês atrás, e muito, muito menos que um ano atrás, e muito, muito, muito menos que eu era 10 anos atrás. Então, eu hoje aproveito o trabalho de todos esses eus que foram no decorrer. Aquele eu hoje, aquele eu antigo que sofreu todas as dores, né? E meditou, depois teve um eu, um tempo atrás, que analisou essas dores e meditou com aquela palavra. Isso é todo o meu trabalho. Então, eu hoje aproveito o fruto. Olha, um é o que semeia, outro é o que colhe. Certo? Eu os enviei para colher o que vocês não semearam. Então, não fomos nós que semeamos. Foram pessoas externas. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Então, eu hoje estou aproveitando o trabalho dos meus outros eus. Entende? Então, assim, a verdade que se diz é o quê? Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu trabalho, o seu fruto para a vida eterna, para que se alegre ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. O que significa isso? Para que se alegre ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Como equivaler isso quando Cristo diz: eu sou o início e o fim, o alfa e o ômega? Sabendo que aquele que plantou, aquele que trabalhou, está se alegrando ao mesmo tempo. Como analisar isso? A resposta que eu vinculo ser mais eficaz para isso é que é o reino da vida eterna, a eternidade. Uma vez que amamos, estamos nos conectados ao reino, à vida eterna, à eternidade. Porque, olha, como que pode para esse mundo aqui, terreno, entender a paz que excede todo entendimento? É algo sobrenatural, é algo que está conectado ao reino, à eternidade, à vida eterna. Então, gente, todo esse trabalho durante toda a nossa vida
é um mover para que pudéssemos experimentar os laranjas da vida eterna aqui na terra ainda. Todas essas palavras semeadas, todas essas dores que passamos em nossas vidas, arando a terra no nosso coração, que daí sim vem a brisa do Espírito Santo, a água do Espírito Santo, vem nos fazer germinar essa palavra, para que possamos crescer, gerar frutos e experimentar essa laranja doce na eternidade. Né? Olha só, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Muitos samaritanos, muitos samaritanos daquela cidade do Egito creram em Jesus por causa dos testemunhos da mulher, do testemunho da mulher, da igreja de Cristo, que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Isso aqui é testemunho, não tem aquela palavra lá que testemunho arrasta multidões? Tá, é isso. Olha só o que é mais forte. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, até ele, não é testemunho mais, já é até Jesus. Pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Gente, 2 dias. Sabe que Cristo edificou a igreja dele em 3 dias. O que significa isso? Qual foi o primeiro dia? Talvez o primeiro dia foi o espalhamento. O segundo dia, o encontro com Cristo. E o terceiro dia, amar. Né? O que é o espalhamento? É a ação do mal, a divisão. Né? Precisou disso, sim. Cristo apresentou o mal. Depois, o segundo dia foi o quê? Aceitar a Cristo. Decidir deixar o mal e escolher o bem. E o terceiro dia, o quê? Amar. Cristo ficou com ele 2 dias, ou seja, com eles. O segundo dia, na verdade, né? Ou seja, 2 dias, 2 desses 3 dias, ou seja, quando você aceita Cristo, Cristo está com você. E Cristo, quando você ama, Cristo está com você também. Então, Cristo ficou ali 2 dias. Isso significa o quê? Relacionamento com Cristo. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. Olha, por causa da palavra de Jesus. E diziam, mulher, olha, está vendo esse povo aqui, os samaritanos? Ficaram com Jesus 2 dias, eles se amaram. E muitos outros, os remanescentes, creram em Jesus por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora não é mais, diziam a igreja, ou seja, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Gente, relacionamento com Deus. Porque nós mesmos ouvimos dele e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Esse relacionamento com Deus. Enfim, finalizando aqui o capítulo 11 de Êxodo, o relacionamento com Deus é tudo que precisamos para ter a salvação. Relacionamento com Deus. O que significa isso? Aceitar a Cristo e fazer conforme a vontade de Deus quer. Isso é relacionamento com Deus. Aceitar a Cristo, deixar o mal, deixar aquilo que era mal. Assim você aceita a Cristo. Relacionamento com Deus, amar o próximo, né?
Como que falamos com Cristo? Oração, meditação, oração no seu secreto. Feche a porta do seu quarto. Fale com Ele no secreto. Se aproxime diante dele com cânticos alegres e fale com Ele, com Cristo, só com Ele, você e Ele. E na palavra, Ele fala pela palavra de Deus. Então, enfim, é uma meditação convidando, sim, para que as pessoas passem a buscar mais a Cristo e não a religiosidade. A Cristo no seu secreto, no seu individual com Cristo, e não somente no coletivo. Sim, o culto a Deus no coletivo é importante, é muito importante, mas no individual também é muito importante. Não se pode ser somente no coletivo se você não conhece Ele no individual, no seu secreto. Tem que ter, sim, buscar a Deus no secreto. Feche a porta do seu quarto, fale dele que está no seu secreto, no seu coração. Vamos orar a Deus. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelas Tuas palavras, Senhor, por tudo que falaste a nós, Senhor. Nós te adoramos em verdade, Espírito, porque Tu és realmente muito bom. Não se preocupa com cada um de nós, Senhor, na sua propriedade, na sua individualidade, na sua característica. Tu conhece cada um pelo nome. Tu sabes quantos fios de cabelo cada um de nós temos hoje, quantos fios de cabelo cada um de nós vamos perder hoje. Tu nos viste, Senhor, no nosso nascimento, Tu nos viste no ventre das nossas mães, Senhor. Quando nossos ossos ainda não foram formados, Tu já conhecíamos, Senhor. Tu sabe tudo sobre nós. Quando a palavra nem ainda veio da minha boca, Tu já as conheces, Senhor. Tu sabes quando eu me levanto, quando eu me deito, Senhor. Tu sabes tudo. Nós te adoramos, Senhor. Em verdade, Espírito, nós te adoramos. Porque como um Pai maravilhoso Tu és, um Pai presente, que se preocupa com cada detalhe na nossa vida, Pai. Nós te adoramos, Deus. Que maravilhoso Tu és. Que maravilhoso esse mistério Teu, ó Deus. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Veja, Senhor, como esse mundo sofre, Senhor. Se sofre devido à crueldade deste mundo, Pai. Tu mesmo disseste que o meu povo padece por falta de entendimento, ó Deus. Senhor, a Tua palavra é disseminada nos quatro cantos, mas talvez falta o entendimento, Pai. O entendimento do Teu Evangelho, o Evangelho do amor, ó Deus. Sabemos que só é possível entender a Tua palavra movida pelo Teu Santo Espírito, ó Deus. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, Pai, derrama Teu Santo Espírito sobre esse planeta. Eu profetizo, ó Deus, em nome de Jesus, age nesse planeta, Senhor, conforme a Tua vontade, ó Deus. Derrama Teu Santo Espírito sobre esse planeta e transforma os corações cruéis, ó Pai. Que a crueldade dê lugar ao amor, ó Deus. Que o amor venha a renascer e ressurgir, Pai. Que esse osso seco, Senhor, passe a ter vida, Senhor. Que se levante um poderoso exército Teu, Senhor. Tem compaixão, Senhor, de muitos que sofrem, Senhor, devido à crueldade deste mundo. Vem e derrama Teu Santo Espírito e consola esses corações quebrantados. Vem com Teu Santo Espírito, Deus. Vem com a água do Teu Santo Espírito. Venha regar, Senhor, essa semente plantada nesse coração que está sendo arado, Pai. Tem compaixão. Veja, Senhor, quantos são as pessoas que sofrem. Convide elas, Senhor, a ter um relacionamento contigo. Convide elas, Senhor, no íntimo do Teu amor, a buscar-te no Teu secreto, o secreto contigo.
a sós com esta pessoa que sofre. Pois sabemos, Senhor, que por nós nada é possível, mas para Ti, Senhor, para a graça do Teu Santo Espírito, tudo é possível, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, derrama o Teu Santo Espírito sobre esse planeta e transforma esses ossos secos em um poderoso exército, Deus. É o que eu te peço e profetizo em nome de Jesus, Senhor. Amados, como sempre, pautado lá o que diz Romanos 8:26, vou estar orando em línguas agora. E eu clamo ao Pai que não seja eu, que seja o Espírito Santo que venha orar por mim, sabendo que Romanos 8:26 disse que o Espírito Santo age por gemidos inexprimíveis. O que significa isso? Eu não conheço cada um que está orando aqui, mas o Espírito Santo sabe. Ele conhece cada um pelo nome, ele viu a essência de cada um se desenvolver no ventre de cada um, da mãe de cada um. Ele estava presente nos dias mais difíceis da vida de cada um. Assim eu clamo ao Espírito Santo que venha orar a cada um por gemidos inexprimíveis, conforme a vontade de Deus. Nós te adoramos, Senhor Deus Todo-Poderoso, pelo Deus bom que és, Deus Santo que és, Deus fiel que és. Tua misericórdia é infinita, Deus, teu amor é infinito. Glórias a ti, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos com Deus.